Nossa aula de número 3 do módulo 11, continuando falando aí a respeito das possíveis consequências, né? É muito triste falar de tudo isso, é muito impactante, mas é muito importante saber de onde vem. Qual é a raiz, muitas vezes, dos comportamentos autodestrutivos, né? Vamos falar um pouco a respeito das emoções mais presentes para aquele adulto que foi abusado sexualmente durante a infância. Uma emoção muito presente é a raiva, o nojo, o medo e a tristeza. Isso está muito presente. Raiva, nojo, medo, tristeza. A tristeza tem a ver com o sentimento de culpa, o medo tem a ver com a falta de confiança em tudo que está ao redor, o nojo tem a ver com as memórias do vivenciado e a raiva. E agora, nesse momento da raiva, eu preciso pontuar para você que essa raiva, muitas vezes, ela é mais dirigida para o segundo trauma do que para o primeiro trauma. Vamos relembrar aqui? Primeiro trauma, a saída da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo de forma brutal. Segundo trauma, a desmentida, o não acolhimento, aquela pessoa que não acolheu. Então, muitas vezes a raiva é mais dirigida para aquele que não acolheu do que para o abusador, muitas vezes, tá? Essas são emoções. O sentimento. Amores, emoção é química. Eu faço a leitura do que está ao meu redor e a minha química me leva àquela sensação, que é aquela emoção amarrada a essa química. Sentimento é o que eu faço com aquela emoção. Então, se eu tive uma emoção de raiva, eu posso desenvolver o rancor, que é um sentimento. Então, os sentimentos mais comuns encontrados no adulto que passou por abuso: culpa, rancor, desprezo, revolta, inferioridade e solidão. Sentimento de solidão. O sentimento de inferioridade é muito forte. O sentimento de solidão é absurdamente forte. A sensação de estar só, né? E nós teremos uma aula só sobre culpa, porque a culpa é uma questão muito significativa para a pessoa que sofreu o abuso. Pode haver alguns prejuízos físicos. Nestes prejuízos físicos, nós podemos ter algumas doenças de pele, inclusive a psoríase, alterações gastrointestinais, intestino preso, ou aquele intestino que não segura, dor pélvica crônica, aquela dor, principalmente quando a mulher precisa, né, estar ali numa situação de uma relação sexual e ela não está se sentindo bem, então dores na pelvis. A dispareunia. A dispareunia é a dor durante o ato sexual, tá? Muitas mulheres não conseguem ter relação sexual, porque no momento que inicia a relação sexual, ela já sente uma dor muito grande. Isso tem a ver com o corpo estar rígido, estar fechado, ter essa dificuldade de aceitação desse contato físico com o outro. E nós teremos uma aula em que a gente vai entender um pouco mais também a respeito do direito do prazer que esse adulto não tem, tá? O vaginismo, uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico da mulher, não permitindo a penetração vaginal durante o contato íntimo. Para você entender onde está a sua pelvis, quando você começa a fazer xixi e você segura o xixi, o músculo que você está segurando para o xixi não continuar saindo é o músculo da região ali do assoalho pélvico, tá? Então esse segura, solta do xixi, mais ou menos aí essa região do assoalho pélvico, para a gente entender. Então no vaginismo, essa contração, ela pode chegar ao ponto de fechar e a dificuldade, né, na relação sexual. Eu tive uma paciente que, antes do processo terapêutico, ela passou por uma cirurgia, tá?
foi ao ginecologista, o ginecologista constatou que houve uma contração tão grande que precisou fazer uma cirurgia. Mas se não houvesse a continuidade do tratamento psicológico, o que aconteceria? Aconteceria que fecharia novamente e teria que fazer uma nova cirurgia. Então, é o processo terapêutico que começa a entender por que dessa contração, por que do vaginismo, para conseguir trabalhar isso no aspecto psicológico, para começar a dar conta, né, de todo esse mal-estar, ok? As consequências podem ser variadas, cada ser humano vai sentir essas consequências de uma forma diferente do outro, mas é muito interessante, havendo a identificação de forma mais significativa com um desses sintomas, uma dessas características que mencionamos aqui, é importante começar a rever a própria história. A parte da medicina, para dar conta muitas vezes desse sintoma, medicação, cirurgia, tem a sua importância. Mas se o trabalho não for feito no foco, se o trabalho não for desenvolvido em cima da questão do trauma, tudo irá voltar, tudo irá se repetir. É muito importante que haja a organização desse passado. E é interessante porque conforme vai organizando esse passado, esses sintomas eles vão desaparecendo. Esses sintomas, de forma sutil, eles vão desaparecendo, muitas vezes. Eu atendi uma paciente que ela chega com a queixa de que ela entrava nas lojas, né, e tinha necessidade de roubar algo, levar algo para casa. E depois das sessões, a gente chega à questão de que havia o abuso sexual durante a infância por um longo período de tempo. E a gente abandona, de certa forma, a questão aí cleptomaníaca, né? A gente abandona, a gente não fala mais desse assunto. Mas essa foi a primeira queixa dela, ela chega com essa queixa. Eu preciso me tratar, porque qualquer dia desse eu serei presa e eu pertenço à alta sociedade, não vai ficar bem eu presa por roubar coisas que não preciso, que poderia pagar por elas. Então eu venho, porque eu percebi que isso não pode ser normal, eu preciso de tratamento. Então essa é a queixa inicial. Então a gente abandona essa queixa inicial, depois de começarmos a falar a respeito da infância. E ali nós tínhamos um caso de um empresário muito rico, que tinha um comando total da família, e ele tinha 3 filhas, e ele abusava sexualmente das 3 filhas, e a mãe, total desmentida. Tão bom poder falar com vocês agora nesses termos, né, de forma mais direta, porque eu sei que você sabe do que eu estou falando. A mãe em total processo de desmentida, o pai abusando das 3 filhas em idades diferentes, essa era a filha do meio, no caso. E aí a gente vai trabalhar esse conteúdo do abuso, desse pai autoritário, abusador, e que as 3 irmãs sabiam que cada uma era abusada e cada dia era o dia de uma ser abusada sexualmente, e aí dentro de uma relação sexual propriamente dita, como se fossem mulheres dele. E é muito interessante porque, assim, na sociedade, sem a menor suspeita, o grande empresário da cidade, respeitado por todos, o homem bom, evangélico inclusive, né? Mas que em casa, e é interessante porque de uma ordem muito grande, tanto no aspecto religioso como na empresa. E o Sandor Ferenczi, que é um dos autores que estuda Freud, Sandor Ferenczi, Melanie Klein, Winnicott, ele vai pontuar, o Sandor, que muitos abusadores mantêm essa ordem absoluta externa, né? E era o caso desse empresário. E a gente começa a trabalhar isso. E aí passa-se um tempo e ela chega e fala assim: doutora,
que interessante, eu estava lembrando ontem, tem meses que eu não roubo mais. Entro na loja, nem lembro de roubar. Vou na loja quando eu estou precisando de algo e eu compro e volto para casa, de boa. Então é assim, os sintomas, eles podem ir desaparecendo com o passar do tempo. E a pessoa passa e depois, nossa, nunca mais isso aconteceu, né? Por quê? Porque a gente trabalha o foco da questão. Né? A gente trabalha de onde está originando todo esse mal-estar que provoca a vida adulta, né? Que provoca essas reações na vida adulta. Muito bom, meus amores. Beijo e até o próximo módulo.